Finalizando, irmãos, nesta noite a exposição no livro do profeta Joel. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 3. Joel 3. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 21. Joel 3, 18 a 21. Ouçamos com atenção a palavra do nosso Senhor. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Amém. Oremos então ao Senhor, rogando as bênçãos dele sobre este momento. Senhor bondoso Deus, que durante essa pregação, Pai, Cristo seja elevado e o mundo derrubado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Fala, Senhor Deus, fala à Tua igreja, fala a todos, Senhor Deus, aqui reunidos. Ora, Senhor, nós rogamos que o Senhor use a mim, pregador, para falar a Tua palavra aos ouvidos do Teu povo. Que a Tua graça esteja sobre nós e que o Teu Santo Espírito em abundância esteja aqui, Senhor. Assim nós rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês já experimentaram a sensação de ler um livro ou assistir um filme que você se envolve tanto com os personagens que você quer ver logo o fim? O que acontece com eles? Crianças, vocês já tiveram essa experiência assistindo um filme de super-herói ou algo do tipo, de saber como é que vai acabar o filme? Como é que vai acabar a história? Onde será que o vilão, a pessoa malvada, vai estar? Ela vai ser punida? E os heróis? Os heróis que lutaram, que erraram muitas vezes, que caíram, que tropeçaram, mas aprenderam com seus erros. Onde eles vão estar? Será que eles vão ganhar dos vilões? Mais fascinante, irmãos, do que o fim de todas as histórias que podemos escrever, é o fim da história da humanidade. E é isso que nós lemos aqui hoje, no livro de Joel. Não é apenas o fim da poesia do livro de Joel, não é apenas o fim das palavras do profeta, mas o fim da história de toda a humanidade. Porém, irmãos, diferente das histórias que nós escrevemos, esse fim é apenas, ironicamente, um começo. O fim da história da humanidade, na verdade, é um novo começo. Por exemplo, o apóstolo João, usando uma linguagem muito parecida para descrever o fim do mundo de Joel, ele vai falar de novos céus. Ele vai falar de nova terra. Percebam, irmãos, que antítese maravilhosa nosso Deus Yahvé, ele coloca na poesia do mundo. O fim, na verdade, é o começo. Que começo é esse? Que começo é esse? Bem, o texto que vai ser exposto hoje nos ensina que o fim do mundo será o começo do sofrimento dos ímpios e da fartura do povo de Deus.
O texto de hoje ensina que o fim do mundo será o começo do sofrimento dos ímpios e da fartura de Deus. A exposição do texto será dividida em duas partes, irmãos. Olharemos primeiro para o verso 19 e veremos o começo do sofrimento dos ímpios. E depois nós veremos que o fim do mundo é o começo da fartura do povo de Deus, nos versos 18, 20 e 21. O primeiro aspecto, então, que nós vamos ver é que o fim do mundo é o começo dos sofrimentos, começo do sofrimento dos ímpios. Apesar do verso 19 não ser o primeiro verso do texto, ele segue a lógica do livro, especialmente de como Joel está construindo as coisas. Vocês devem se lembrar, irmãos, na pregação passada, nós vimos o povo sendo reunido no vale de Josafá, no vale que Iavé vai julgar. Nós vimos que Deus chama todas essas nações para proferir juízo contra elas. Ele pronunciou juízo contra Tiro e Sidom, logo antes. Ele pronunciou juízo no capítulo 2 contra o norte. E agora, vejam no versículo 19, contra quem ele vai pronunciar juízo. Diz o texto: o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado. Primeiro, juízo é declarado ao Egito, que escravizou o povo de Deus por tanto tempo, que oprimiu o povo do Senhor, que decretou matança contra os filhos da aliança do nosso Deus, do sexo masculino. Depois, irmãos, ao povo de Edom, é o povo que vem de Esaú, o povo que foi amaldiçoado e que faz inimizade contra o povo de Deus. E é exatamente por isso que o povo será punido. Veja, o verso continua: por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Ó mundanos, ó depravados, ó governos, não ousem mexer com os filhos da aliança do Senhor. Não ouse derramar o sangue do Filho amado de Deus. O sangue inocente do povo de Deus é precioso para eles. Cada gota, muçulmanos, serão contadas, e vocês darão paga por cada uma das gotas de sangue derramado na terra do povo de Deus, no juízo final. Qual será a punição, irmãos? O Egito se tornará desolação, e Edom se fará um deserto abandonado. Nações poderosas, prósperas naquele tempo, tornando-se pó. Eles abusaram de Israel em tempos que o Senhor estava proferindo juízo contra Israel. Eles abusaram de Israel quando a mão do Senhor pesava e o povo estava enfraquecido. Que covardia! Tiro e Sidom venderam as criancinhas do Senhor. O norte queria guerra contra o Senhor. O Egito matou os filhos do Senhor e oprimiu. Edom é inimiga do Senhor. Tudo isso enquanto o povo do Senhor passava por dificuldades. Eles são abusadores. Essas nações parecem estar bem quando nós lemos os livros de história. Edom está prosperando, Tiro e Sidom estão com suas bases fincadas no chão e parece que não vai cair. O Egito está crescendo. Entretanto, irmãos, a fartura deles na terra vai chegar ao fim, e eles serão eternamente mendigos, esfomeados, abandonados. Eles abusaram de Israel enquanto Israel precisava de socorro. Eles abusaram de Israel enquanto Israel passava por necessidade. Eles agora vão passar por necessidade eterna. Eles vão sentir necessidade e fome eternos.
primeira imagem que evoca em minha mente ao ler esse texto, essa punição é a parábola de Lázaro e o rico, que se encontra em Lucas capítulo 16. Abram comigo, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. No verso 19, o texto começa: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Essa imagem traz à memória Tiro, Sidom, Edom, Egito, ricos, poderosos, grandes e fartas nações. Em contraste com esse homem rico, nós conhecemos Lázaro. Vejam o verso 20 comigo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E Lázaro implorava por comida, enquanto tinha suas feridas lambidas por cachorros. Vejam comigo, irmãos, a ironia. Depois da morte, Lázaro, o mendigo, está no seio de Abraão. Depois de tanto sofrer nessa terra, ele foi resgatado eternamente. Mas vejam, irmãos, que imagem assustadora o texto traz do rico no texto de Lucas. Vejam comigo o verso 23 e 24, que desesperador. No inferno, estando em tormentos, o homem rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que visão terrível! Um homem rico, poderoso, tinha tudo e agora quer um dedo de água, porque o fogo está consumindo tudo por dentro. Sabe o que é pior, irmãos? Sabe o que é mais assustador? O texto diz no versículo 26. Deus responde: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para vós. Deus diz: tarde demais. A sua sede, a sua pobreza, a sua fome será eterna. Você vai secar, mirrar, implorar, e os seus gritos não serão ouvidos. Irmãos, o fim dos tempos será apenas o começo do sofrimento de Tiro, de Sidom, do Egito e de você, que não acredita em Jesus Cristo, que não confia nele para a sua salvação. Será o seu fim. Nações poderosas, ricas, só por enquanto. Você pode estar bem, tranquilo, só por enquanto. Nada te vai mal, só por enquanto. Porque quando Deus voltar e julgar todos os povos e os descrentes junto a você, você e eles serão eternamente mendigos, caminhando pelo fogo eterno da ira de Deus, implorando um mísero dedo molhado de água. Nem a saliva vai lubrificar entre tanto fogo que eternamente você vai experimentar. Amigo, se você vive longe de Deus hoje, se você está longe de Deus hoje, até você que vem para a igreja com frequência, mas no dia a dia traz vexame ao nome do Senhor, essa é uma visão terrível que nós acabamos de ler. Deixa eu te alertar, irmãos, amigo, com a palavra do reverendo J.C. Ryle. Ele diz:
a estrada mais triste para o inferno é aquela que passa por debaixo do púlpito, depois da Bíblia, e então corre pelo meio de todos os avisos e convites ao arrependimento. John Bunyan, escrevendo O Peregrino, chegando no final da sua jornada, o peregrino nota uma coisa muito interessante. Ele diz: eu vi que havia uma estrada para o inferno que passa bem perto dos portões do paraíso. Cuidado, amados, amigos, cuidado com a sua alma. Não existe meio termo, a porta é estreita. Ou você é amigo de Deus Yahvé e se senta na sua mesa, ou você é amigo de Satanás e se senta na mesa do diabo com seus demônios. Não há meio termo, irmãos. Se você não voltar ao Senhor a tempo, o fim da sua história, a sua morte, se você não voltar ao Senhor a tempo, quando Cristo voltar, vai ser só o começo. O seu fim vai ser só o começo de todo sofrimento, da eterna praga de gafanhotos, do deserto, da dor. Thomas Watson, irmãos, diz que as tormentas do inferno são para todo sempre. Imaginemos que toda a terra fosse coberta por grãos de areia. E vamos supor que uma ave, a cada 1000 anos, pousasse na terra, pegasse um grão de areia e voltasse. É muito tempo, na verdade, para pegar todos os grãos de areia que cobrem a terra. É quase incalculável. Ainda assim, se depois de todo esse tempo, o condenado pudesse sair do inferno, ainda haveria algum tipo de esperança. Mas não tem. Porque você nunca, nem depois de milhões de anos, bilhões, sairão do inferno. Não há esperança. Se arrependam enquanto há tempo. Se arrependam agora. Mudem os seus caminhos agora, irmãos. Depois dessa primeira parte, em que nós vimos que o fim do mundo será o começo do sofrimento dos ímpios, vejam comigo agora o versículo 18 do capítulo 3 de Joel, irmãos, e percebam que o fim do mundo é apenas o começo da fartura do povo de Deus. O fim do mundo é apenas o começo das alegrias do povo de Deus. Diz o texto: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, ou vinho novo, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá serão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Depois de muito sofrimento nessa terra, depois de muitas pragas, depois de disciplina, depois de dor, depois de peregrinar por uma terra estranha, por um deserto, o povo de Deus vai encontrar a paz. Naquele dia, irmãos, no fim da história, diz o texto, vocês só vão começar a provar mais e mais das delícias do nosso Deus. Vai ser apenas o começo de uma vida perfeita. Deus, através do profeta Joel, está anunciando o dia da restauração final. E essa descrição é maravilhosa, irmãos. Principalmente para o povo que padeceu com as pragas de gafanhoto que nós lemos no capítulo 1. Primeiro, vejam comigo que o povo de Deus não vai ficar simplesmente com o estômago cheio. Eles vão ter prazer, eles vão ter as delícias da terra. Vejam, no versículo 18, os montes destilarão vinho novo. Irmãos, Joel começa a sua profecia exatamente dessa maneira, falando que o povo estava sofrendo por causa de do vinho. Veja comigo, irmãos, voltem para o capítulo 1, versículo 5. Joel 1,
versículo 5 diz: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do vinho novo, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. O mosto, ele foi tirado da boca. E esse mosto que foi tirado da boca, ele vai correr num monte, no santo dia do Senhor. Eu, você, todos nós vamos ser livres para beber e curtir das delícias dessa terra que o Senhor nos dá para todo sempre e em abundância. Segundo, irmãos, nós vemos o seguinte, no versículo 18: os montes destilarão o mosto e os outeiros manarão leite. Manar leite é uma linguagem que nós conhecemos. É a linguagem que foi utilizada para descrever a terra prometida. Canaã é uma terra que mana leite e mel. Onde é que está o povo de Joel no capítulo 1, na praga de gafanhoto? Na praga de gafanhotos. O povo de Judá está em Canaã. Mas Canaã não parece estar jorrando leite e mel, manando leite e mel. Antes o povo está com fome, os animais estão com fome por causa do pecado do povo. Deus promete ao seu povo que homem nenhum mais vai voltar do trabalho e vai ter que ver a cara faminta dos seus filhos. Acabou a consequência do pecado e eles vão ter fartura de alimento para todo sempre. Terceiro, irmãos, um rio interessante, um rio vai sair de Judá. Vejam comigo. E os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Isso nos lembra, né, a imagem de um salmo que nós cantamos com frequência, Salmo 46, no verso 6. Nós cantamos da seguinte forma: um rio, a cidade do Senhor vai alegrar, do santuário das moradas do mais alto ser. Mas se você teve a oportunidade de conhecer a Terra Santa ou ver fotos, você vai saber que não tem nenhum rio que corre por lá, nenhuma água que corre por lá, nenhum lago. Como assim vai ter um rio que corre de Jerusalém? Curioso, não é verdade, irmãos? A imagem do rio que corre de Jerusalém é a imagem do Éden. Irmãos, é a imagem do paraíso, que é cercado por rios. Abram comigo em Apocalipse 22 e atentem à leitura dos primeiros 2 versos e percebam como a descrição do profeta Joel é prolongada pelo apóstolo João. Apocalipse capítulo 22, os primeiros 2 versos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, veja o que está lá. Está a árvore da vida, é a imagem do Éden, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Deus me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal. Esses rios correm, irmãos. Veja no fim do verso 18, onde eles vão parar. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e ela regará o vale de Sitim. Sitim, que na Bíblia, no hebraico, significa acácia. É uma madeira usada nas escrituras pelo povo judeu, mas principalmente para construir o tabernáculo do Senhor. Joel está trazendo a imagem, então, de uma restauração tão completa, que não vai ser só a restauração da praga de gafanhotos, vai ser uma restauração de tudo. Nós vamos estar no trono de Deus, no seu tabernáculo, no novo Éden, um lugar muito melhor do que o antigo Éden. Vejam no verso 3 e 4, como ele continua a mesma descrição, irmãos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, 3 e 4. Nela estará o trono de Deus,
e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então nós percebemos, Deus não está simplesmente revertendo o que aconteceu em Joel 1, mas o que aconteceu no Éden. Ele está revertendo a maldição que caiu sobre a terra por causa do pecado de Adão e Eva, de espinhos e cardos, que ele disse que brotarão da terra. Agora a terra vai brotar fruto em abundância. Deus é a fonte de todos esses bens. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E nós estaremos juntos, contemplando a face do nosso glorioso Salvador, cultuando Ele por todas essas bênçãos sem medidas. Que visão gloriosa, irmãos! Ele nos deu todas as coisas e nós estaremos juntos, cultuando Ele pelas bênçãos sem medidas. Qual é o resultado dessa maravilhosa graça? Vejam comigo o versículo 20 de Joel, capítulo 3. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. O povo de Deus vai viver em segurança. Não haverá mais pragas, não haverá mais inimigos, não haverá mais dificuldades, não vai haver mais dor, não vai haver mais doenças. Percebam a conjunção adversativa, irmãos. Porém, Judá, porém, se refere ao verso 19, em que Deus condena o Egito e Edom, mais o povo de Deus. Porém, o povo de Deus, entretanto, o povo de Deus. Enquanto os ímpios, como o rico da parábola, sofre sede eterna, a escassez eterna, a dor eterna, Lázaro, parte do povo de Deus, está no seio do pai Abraão, conhecendo mais de Cristo, face a face. Você sabe por quê? Um verdadeiro cristão pode desfrutar dessa segurança eterna. Leia comigo, irmãos, o verso 21, o último verso do texto. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Eu expiarei. Algumas Bíblias, algumas traduções, se algum irmão viu de estranho esse texto, eles traduzem expiar por vingar. Engraçado, né? Palavras tão diferentes. Mas no hebraico, a raiz das duas palavras é bem parecido. E é difícil de saber nesse texto se é expiar ou se é vingar pelo hebraico. Mas pelo contexto, essa dúvida quase que cessa, irmãos. Assim como Calvino, Matthew Henry ou Palmer Robertson, e assim por diante, entre outros, eu creio que a única possibilidade desse texto é a palavra expiar, porque ela flui naturalmente do verso anterior. Veja, como é que nós vamos ter segurança? Porque eu e você podemos estar seguros no dia do Senhor? Porque nós não teremos mais dúvida de que nós vamos incorrer em uma praga de gafanhotos, outra praga de gafanhoto. Por quê? Porque eu, diz o Senhor, expiarei até o sangue dos gentis, aqueles que não são parte da aliança, porque eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Somos convidados a morar na casa do Senhor. Somos convidados a morar no céu. Por quê? Graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, expia o nosso pecado. Toda poluição será limpa no dia final, no seu último dia de vida. Toda poluição será limpa. Você consegue imaginar essa verdade, irmãos? Você sujo, pecador, imundo, será de uma vez por todas
limpos, purificados, e não mais pecarão, nunca mais pecarão pelo resto da eternidade. Que esperança maravilhosa. Nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 32, parágrafo 1, retrata essa verdade maravilhosa da seguinte forma: as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas, são recebidas no mais alto dos céus. São aperfeiçoadas e recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória. Seremos aperfeiçoados de uma vez por todas. No capítulo 9 da Confissão, quando ele vai tratar da vontade do homem, no último parágrafo nós temos um texto maravilhoso também, que diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita, veja só, e imutavelmente livre para fazer o bem só. Hoje nós não somos livres para fazer o bem só. E no céu nós seremos infinitamente livres para fazer só o bem. Não vai existir outra vontade senão o bem. Nós seremos espiados, limpos de uma vez e livres para fazer o bem somente, completamente santos. Por isso nós viveremos eternamente seguros. Você pode ter esperança de que quando a sua vida no céu começar, irmão, ela não terá mais fim. Você viverá para sempre longe das pragas. É o poder do sangue de Cristo, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus o Pai. Cristo naquela cruz gritou: está consumado, acabou. Nossa santidade um dia será perfeita para sempre. Acabou o pecado, terminou, está consumado. E assim acaba o livro de Joel, em silêncio. Não tem mais choro, não tem mais medo, não tem mais som terrível de trovões. Silêncio. O fim do mundo para o cristão é o começo de uma vida perfeita. E é só o começo. É só o começo. Que glorioso, irmãos, poder terminar a exposição de um livro das nossas Sagradas Escrituras nesse tom tão maravilhoso. Uma das maiores lições, e já partindo para as aplicações que podemos tirar desse livro, principalmente dessa parte final, é que Deus é um Pai amoroso do começo até o fim. Quando você sofre a disciplina de Deus, quando a mão de Deus está sobre sua vida, quando você é tentado a duvidar da graça e do amor de Deus, quando tudo parece estar desmoronando, nós podemos ver que Deus é um Pai amoroso do início ao fim das nossas vidas. Quando o povo sofreu o juízo dos gafanhotos no capítulo 1, eles estavam desesperados, a pregação foi volumosa, o texto parece que cai trovões quando você lê. E agora todo o silêncio do mundo e paz para o povo de Deus. Em Joel capítulo 1, quão longe o povo não estava da esperança. Mas nós devemos ser lembrados, irmãos, que Deus, o nosso Pai, quando nós passamos por estes momentos de sofrimento, nós devemos ser lembrados de que Deus faz tudo para o bem dos seus eleitos, em todas as coisas. A dor do povo de Judá, nós vimos no capítulo 1 a dor. No capítulo 2 nós vimos que essa dor levou o povo ao arrependimento. E só por causa disso, eles podem experimentar a paz, o conforto, a alegria que nós temos no texto de hoje. O silêncio, a paz. Vejam como a disciplina do nosso Deus é maravilhosa. Abram comigo rapidamente, irmãos, em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12.
Versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado. Verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Agora o verso 10 e 11, irmãos, vejam comigo. Pois eles, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Veja por que Deus nos disciplina: a fim de sermos participantes em sua santidade. Toda disciplina com efeito, continua o verso 11, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Fecha o ciclo da história do profeta Joel, e nós podemos ver e entender a dor, o sofrimento, as lágrimas, os gafanhotos. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem eterno daqueles que amam a Deus. Eles se arrependeram, eles consertaram os joelhos trôpegos, e Deus promete: vocês herdarão a fartura para todo sempre. Você, irmão, não sofre nessa terra como quem não tem esperança. Tenha esperança no sofrimento. Tenha esperança na dor. Deus ama o seu povo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante dessa descrição maravilhosa, irmãos, quero aplicar em outro ponto importante. Eu convido a você ser encorajado na sua caminhada, sempre pela visão maravilhosa que nós temos do céu. Quando seus pés estiverem cansados, quando você estiver desanimado em seguir em frente, quando ler a Bíblia se torna difícil, quando orar é complicado, quando a luta contra o pecado parece impossível, e às vezes parece, se lembre dos céus, olhe para o céu do Senhor Yahvé, olhe a santidade que te é prometida naquele dia, olhe para a comunhão que você vai ter com Cristo, você vai ver o seu Senhor face a face. Olhe para o céu do Senhor Yahvé, olhe para a abundância, olhe para a glória da adoração eterna. Siga em frente, irmãos, não desista. Quando parecer que está difícil demais, quando parecer que o pecado vai te engolir, olhe para o céu do nosso Senhor Yahvé e siga em frente, porque vale a pena. Não desista de viver essa verdade, não desista de pregar essa verdade. E que pregação importante, irmãos. Como devemos pregar? Porque sabemos que o início, o fim da vida do ímpio é o começo do sofrimento, e o fim da vida do santo é o começo da paz. Thomas Watson outrora disse: 1 hora nos céus fará esquecer de todos os seus sofrimentos. Assim como o sol seca a água, um raio, um feixe de luz da gloriosa face de Deus vai secar todas as suas lágrimas. O céu é o lugar em que a felicidade dos santos é mais potencializada, porque nunca nenhuma intermissão haverá nos prazeres celestes. Não tem data para acabar, não tem data de validade. Uma vez que você chegou no paraíso, diz Thomas Watson, Deus nunca vai te tirar de lá. Você vai estar lá para sempre com o Senhor.
O mar não é tão cheio de água quanto a alma do santo glorificado é cheia de alegria no céu. Assim como não há nenhuma alegria no inferno, não há nenhum sofrimento nos céus. Vê quão feliz os santos são quando eles morrem. Vê quão feliz os santos são quando eles esperam a vinda de Cristo. Eles vão para um reino maravilhoso. Eles veem a face do Deus vivo que brilham mais do que 10.000 sóis. Naquele reino celestial, os santos são coroados com a perfeição. O desejo dos santos glorificados são puros, e todos os seus desejos serão puros e satisfeitos. Todos os seus desejos serão satisfeitos. Nos céus, há conhecimento sem ignorância, riquezas sem pobreza, alegria sem tristeza, descanso sem trabalho, amor sem que haja ódio, honra sem desonra, saúde sem doenças. Que glorioso, irmãos! Nas tribulações, sigam em frente. Nas tentações, sigam em frente. Persistam. O paraíso de Deus vai restituir todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta. Nenhum pecado pode te conceder essa satisfação e esse prazer. Esse é o fim da poesia de Joel. O fim da história de toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é só o começo da nossa história, da história do povo de Deus. C.S. Lewis, terminando o último livro das Crônicas de Nárnia, que retrata o Apocalipse, o fim dos tempos, escreveu, ao fim da sua história, sobre todos os personagens que foram salvos. Ele escreve o seguinte: e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento que eles foram para os céus eram tão lindas, tão grandiosas, que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim da história, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este é apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam apenas sido a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é melhor do que o anterior. O fim da sua história, cristão, é apenas o começo da história perfeitamente eterna ao lado da Santíssima, gloriosíssima Trindade. Amém. Oremos. Que alegria, Senhor. Que maravilha, Deus. É saber que a dor é por enquanto. É saber que sofremos nesse mundo, mas nós vamos encontrar o Senhor face a face. O pecado é cruel. O pecado nos oprime, Senhor. Mas o Senhor vai nos livrar de uma vez por todas dessa opressão. E a Tua graça será sobre nós, Pai. E nós viveremos para sempre santos, perfeitamente santos. E vale a pena, Senhor. Vale a pena seguir os Teus caminhos. Foi-me bom ter passado por aflições. Graças damos ao Senhor, Pai. Porque o Senhor, como um pai, disciplina o seu filho. Mas a disciplina tem valor eterno. E um dia, Senhor Deus, enfrentamos as pragas do gafanhoto. E no outro dia, silêncio, paz, alegria eterna, satisfação, delícias, o vinho novo, o leite. Ó Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Cuida da Tua igreja, Pai. Não faz com que percamos essa verdade dos nossos corações. Faz-nos entesourá-la em nossos corações. Rogamos o Teu cuidado conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém.